Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! É um prazer estar com você nesse Acorda, nesta terça-feira pela manhã. Saudade que a bola possa voltar a rolar logo. Amanhã já teremos rodada aí do Campeonato Brasileiro. E a nossa paixão, o Vasco, joga só na quinta-feira nesse duelo contra o Internacional, uma equipe que está aí há 14 jogos invicto. Hoje, a minha resenha por aqui não é especificamente sobre a bola rolando. Claro que tem tudo a ver porque é sobre o comandante do Vasco, o Rafael Paiva. Mas antes de eu trazer o meu ponto de vista, e já vou deixar claro aqui para você, torcedor, poucas vezes o Jean fica em cima do muro. E nesse tema de hoje, eu vou dar armas para quem quer a demissão do Rafael Paiva e para quem quer a efetivação do Rafael Paiva. Já deixo claro que essas últimas 5 partidas serão fundamentais. Não deveria ser assim, mas no futebol é assim e eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, torcedor, eu vou pedir um favor para você. O canal Ave Mais e também o Atenção Vascaínos tem um novo patrocinador, que é o Zé do Cash. Tá vendo esse QR Code aí na tela? Você pode entrar, fazer o seu cadastro. Lembrando que o Zé do Cash é 100% regulamentada pela legislação brasileira. Ou seja, você não tem problema nenhum em apostar aí tanto em esportes como também em cassinos e tudo aquilo que envolve o site de apostas. Lembrando que o Zé do Cash tem retirada instantânea, suporte 24 horas, você pode conversar com eles, as melhores odds do mercado, enfim, pensou em apostas, pensou no Zé do Cash. É só você aí escanear esse QR Code que está aí na tela. Primeiro comentário fixado também. Enfim, dá essa moral aí pro canal, apostando na séria Zé do Cash. Torcedor, olha só. Desde a coletiva do Pedrinho, da última quinta-feira, em que o Pedrinho deixou no ar a permanência ou não do Rafael Paiva, eu vejo que esse assunto vem dominando os grupos do WhatsApp, as rodinhas, as conversas, as redes sociais do torcedor vascaíno. E eu entendo perfeitamente os dois lados. Inclusive, ontem à noite, na tradicional live no Atenção Vascaínos, com a presença do Felipe, do Flávio Dias, do Marquinhos, do Joel Silva, enfim, foi muito debatido sobre Paiva fica ou Paiva sai, principalmente pelas opções que existem hoje no mercado. Eu vou tentar trazer uma retrospectiva aqui. O Rafael Paiva, quando ele assume o Vasco tem 7 pontos. E olha que o Vasco tem a mesma pontuação do primeiro time que está na zona do rebaixamento. Ou seja, pega o Vasco lá afundado. A zona do rebaixamento, que naquele momento tinha aí 3 equipes tradicionais do futebol brasileiro. Fluminense, Grêmio e Corinthians. Que, por sinal, até hoje o Rafael Paiva está à frente dessas 3 equipes aí na tabela. Lembrando que ele assume, faz poucas partidas, vem o Álvaro Pacheco, uma tragédia completa, e depois o Rafael Paiva acaba voltando aí, acha uma caixinha e tem uma retomada no Campeonato Brasileiro. Inclusive, a última derrota dentro de casa da equipe do Internacional foi para o Vasco. Naquele dia aí que o Rafael Paiva fez uso de muitos jogadores da base, começou o jogo com o Leandrinho, o JP jogou, o Lincoln fez o gol da vitória, enfim, onde ele demonstrou bastante coragem. E não foi à toa que acabou chegando à semifinal da Copa do Brasil, algo que o Vasco não conseguia desde 2011, naquele momento que o Vasco acabou sendo campeão dessa competição. E no Campeonato Brasileiro veio fazendo uma campanha que há muito tempo não se via. Uma campanha de primeira parte da tabela. Só que chegou num determinado momento que a cabeça começou a ficar dividida entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. E isso é normal. Se a gente parar para perceber, a maioria das equipes que saem das competições de mata-mata começam a focar no brasileiro. E aquelas que estão no mata-mata deixam o brasileiro um pouco de lado. E o Vasco, até por uma questão de elenco, dificuldade, não dava para encarar as duas competições na mesma pegada. E ainda houve aí as 2 contusões de 2 titulares indiscutíveis. A perda do Adson e a perda
do David causaram um estrago muito grande. A gente não pode esquecer que o aproveitamento do Rafael Paiva com esses dois em campo era incríveis 63%, algo que deixaria o Vasco brigando por uma vaga direto na Libertadores da América. E mesmo assim, se a gente contar aí o aproveitamento do Rafael Paiva, só ele à frente do Vasco, sem contar Álvaro Pacheco e sem contar aí Ramon Dias, dá mais de 50%. Ou seja, ele conseguiria hoje, com esse aproveitamento, acima do Cruzeiro na tabela, que seria aí a 7ª colocação, que, sendo G7 o Campeonato Brasileiro, já teria uma vaga na Libertadores da América. Então, eu percebo que o Rafael Paiva tem argumentos suficientes para aqueles que acham que ele merece um elenco melhor, que ele merece uma pré-temporada para poder incrementar melhor o seu estilo de jogo. Eu sempre acho que se o Rafael Paiva conseguir indicar alguns jogadores, ele vai querer ficar mais com a bola. Porque ele sempre fala nas suas coletivas em ter o controle do jogo, em ficar com a bola. E esse elenco do Vasco não permite muito isso. É um elenco que perde bola muito fácil, uma equipe que acaba mesmo que sem querer nessa trocação com o adversário. E aqueles que não querem a efetivação do Rafael Paiva, que acham que em alguns momentos aí determinantes da temporada ele acabou falhando, eu concordo em algum deles. Por exemplo, naquele jogo contra o Atlético Mineiro, ele deixar o João Vitor no banco, no primeiro jogo do mata-mata da semifinal, não foi legal. Nem Léo, nem Maicon vinham de grandes atuações. Não era uma zaga sólida para você abrir mão de um zagueiro que até então vinha sendo o melhor zagueiro do Vasco. No jogo, em São Januário, daqui a pouco no desespero, colocar Rossi dentro de campo, aproveitar tão pouco o Payet nesses 2 jogos de mata-mata, enfim. Lembrando também que tanto o Payet quanto o Coutinho não conseguiram ajudar o Rafael Paiva nesses momentos que a gente mais precisava na temporada. Sempre um joga, o outro machuca, hoje está com problema, outro faz segura a carga de trabalho, o outro está com uma contratura, o outro sente um negocinho aqui. Então acabaram não deixando ainda o Rafael Paiva à vontade para poder escalar os dois da melhor maneira. Lembrando que é sempre uma pressão, principalmente para um treinador que está iniciando. Você ter aí 2 jogadores do tamanho de Coutinho e Payet, você meio que se vê na obrigação de colocar esses jogadores dentro de campo. E olha que o Rafael Paiva, principalmente com o Payet, já segurou o Payet várias vezes, já matou no peito e deixou claro que com ele joga aquele que ele acha que está melhor. Então assim, torcedor, o que eu penso disso aí tudo, por isso que lá no início eu falei que eu ia ficar em cima do muro. O Vasco tem 5 jogos pela frente. Se o Vasco conseguir uma pontuação aí de ganhar 3 e empatar 2, conseguir essa vaga na Libertadores da América, somar aí 11, 12 pontos, até 10, eu acredito que o Rafael Paiva merece sim essa condição. Agora, se o Vasco perder essa vaga na pré-Libertadores e daqui a pouco até não conseguir uma vaga na Sul-Americana, não tem como sustentar o Rafael Paiva. Por isso que eu trouxe todo um histórico aqui do Rafael Paiva, só que o futebol, o que fica é o resultado final. É ali, é essa reta final, é esse sprint. Porque todo esse bom trabalho que eu pontuei até agora, se o Rafael Paiva não conseguir essa vaga na pré-Libertadores, ou digamos assim, não terminar entre os 10 primeiros, não vai ter adiantado de nada. E o que vai ficar é que o Vasco não terminou entre os 10 primeiros no Campeonato Brasileiro. Ninguém quer saber se machucou Adson, se machucou David, se Coutinho não estava 100%, se Payet não estava 100%. O torcedor vai pegar e vai dizer, olha, troca. Agora, se ele chega, dá uma arrancada, um sprint final nesses últimos jogos e classifica para a Libertadores da América, como que você vai mandar embora um técnico que classifica o Vasco para uma Libertadores da América, chega a uma semifinal de Copa do Brasil com um elenco que a gente sabe que tem deficiência em todos os setores? Então, eu entendo o Pedrinho, e nem cravar que sim, e nem cravar que não. Até porque, da boca da direção do Vasco, até agora, o Rafael Paiva é alguém ainda que não ficou ainda como técnico do Vasco. E futebol é assim, não adianta. O que vai ficar é essa reta final. Por isso, estou muito curioso para saber de que maneira o Rafael Paiva vai montar a sua equipe já para esse confronto contra o Internacional. Lembrando que 72 horas depois já tem um jogo aí contra a equipe do Corinthians e agora essa reta final é fundamental. Se ele tiver êxito, eu acho que ele fica. Se ele for mal, o Vasco vai atrás de outro treinador, eu não tenho dúvida nenhuma, e no futebol é assim. E mesmo indo atrás de outro treinador, eu não sei se ele vai querer fazer parte do processo. Mas eu continuaria com o Rafael Paiva em casa como um auxiliar permanente. Por quê?
A gente já viu esse ano o que aconteceu quando o Vasco demite o treinador e não tem um norte. Quem não lembra do que aconteceu com o Álvaro Pacheco no jogo contra o Flamengo? Completamente desconectado da realidade do começo ao final do jogo. Talvez, se o Vasco tivesse ali um auxiliar técnico permanente, poderia ter chamado a atenção do português naquele intervalo e a tragédia não teria acontecido da maneira que foi. Beleza, torcedor? Vou pedir para você agora algo que não custa absolutamente nada. Dedão no like, compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Se você acha que o Rafael Paiva deve continuar, comentário. Se você acha que Rafael Paiva deve sair, comentário. Se você está comigo, que o que interessa agora é esses 5 jogos, porque é a impressão que vai ficar, lembrando que tem que ter a convicção da diretoria também. Convicção de Felipe, convicção de Pedrinho e de Marcelo Santana, que eu confesso a vocês que eu estou bem decepcionado com o trabalho até agora. Mas enfim, comentário aí embaixo e like, não custa nada. Agora vai fechar o vídeo. Deixa o like, compartilhe nas suas redes sociais e vamos conversando bastante durante essa semana, até porque essa semana a bola rola em dose dupla e é tudo isso que o torcedor está esperando. Beleza, galera? Um abraço, tamo junto e até mais.